Ele é um garoto gamer tímido, mas a garota popular se apaixona por ele. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like e bora! Num belo dia, nosso protagonista estava de boa comprando uns joguinhos em uma loja, quando do nada a Karen apareceu na área. E sério, assim que viu a garota, ele travou tanto que deixou os jogos caírem no chão. Karen é simplesmente a menina mais popular da escola, loira, com olhos verdes que dão um charme absurdo, inteligente e ainda esportista. É o pacote completo, e todos os caras da escola babam por ela. Só que pra desgraça do Keita, ele tentou dizer algo, mas só conseguiu soltar uns ruídos sem sentido. O moleque mandou muito mal e já começou perdendo pontos. Karen, no entanto, mostrou que era gente boa e ajudou ele a pegar os jogos espalhados pelo chão. E para deixá-lo ainda mais desconcertado, perguntou se ele curtia aquele tipo de jogo. Keita, já todo nervoso, percebeu que ela estava lendo as capas dos jogos que ele ia comprar. Mas aí deu ruim, porque um dos jogos era um daqueles simuladores de romance em que você tenta conquistar garotas fofas. Isso fez o nosso brabo ficar ainda mais travado. Tentou explicar que só pegou o jogo porque achou a capa interessante, mas a desculpa só deixou a situação mais esquisita. Karen, por outro lado, olhou para ele com um sorriso simpático e disse que realmente a capa parecia bem chamativa. E cara, imagina o Keita ouvindo isso. O coração do moleque devia estar batendo uns 300 BPM. A conversa deslanchou. Ele começou a falar sobre o quanto ama videogames e, surpreendentemente, Karen entrou no papo. Em vez de sair correndo achando ele um maluco, ficou ali rindo e conversando como se fosse super normal. Ela até soltou um comentário sobre ele ser perfeito, o que deixou o cara ainda mais avoado. Se isso já não fosse o suficiente para bagunçar o dia dele, Karen começou a puxar assunto sobre speedrun, que pra quem não sabe, é basicamente zerar um jogo na velocidade da luz. Ela contou que já passou 3 noites seguidas tentando fazer isso, e ainda revelou que só entrou naquela escola porque tinha um clube de games, mas que ele acabou fechando antes dela se matricular. Só que como Karen é Karen, conseguiu permissão para reabrir o clube. E adivinha? Ela convidou o Keita para participar. Mas claro, no mundo do Keita, as coisas não podiam simplesmente se alinhar. Bem na hora em que ele ia responder, a mãe dela ligou, e Karen teve que sair correndo, deixando tudo meio no ar. Chegando em casa, o moleque começou a pensar na proposta. Ele estava animado com a ideia de entrar num clube de videogames, principalmente porque ela escolheu ele como primeiro convidado. Mas antes de dormir, recebeu um convite online de um amigo para jogar depois da aula no dia seguinte. Agora Keita estava dividido entre essa ideia e o convite da Karen. No dia seguinte, Karen apareceu na sala dele do nada, e claro, todo mundo ficou em choque. Afinal, a garota mais popular da escola foi atrás do cara mais sem graça que existe. Isso deixou Keita nervoso e meio sem jeito. Enquanto ela tentava convencê-lo a ir até o clube, a movimentação dos dois chamou a atenção de outro personagem importante, Tatsuko. Tatsuko é outro gamer, mas com um estilo bem diferente do Keita. Ele é do tipo que esconde seu lado nerd, fingindo não curtir essas coisas, porque se preocupa com a reputação. Tem amigos, namorada e faz questão de bancar o cara normal da turma. Ao ver Keita com Karen, ficou com aquela cara de paspalho. No clube de games, Karen também tinha convidado outro cara chamado Ichiru. E mano, o Ichiru era super amigável com Karen, o que fez Keita se sentir meio deixado de lado. Ele começou a pensar que talvez não fosse tão especial assim. Mas bora voltar. Quando todo mundo estava reunido, Karen apresentou o clube e os outros membros. Tinha o Gakuto, um veterano ruivo viciado em jogos de tiro, e a Nina, que basicamente só ligava para os próprios jogos e mal deu bola para os novatos. Ela ainda soltou umas provocações, o que acabou levando Keita a um duelo de games para tentar mostrar que tinha algum nível no clube. Enfim, o coitado gastou horas tentando, mas saiu completamente destruído. Quem mandou bem mesmo foi Ichiru, que conseguiu derrotar Gakuto 3 vezes, algo que aparentemente era tipo missão impossível. Depois de toda a humilhação do Keita no clube, Ichiru, aquele outro novato, saiu por cima. Mas, para surpresa de todos, ele mandou na lata que só conseguiu ganhar porque ficou copiando os movimentos do Gakuto, o veterano ruivo super habilidoso. Gakuto, em vez de ficar bravo, elogiou Ichiru e disse que essa era uma habilidade crucial para quem quer se dar bem nos jogos. Depois aproveitou para dar uma bronca no Keita, dizendo que ele estava perdendo muito tempo tentando olhar o cenário inteiro em vez de atacar com foco e estratégia. Foi aquele clássico conselho de quem manja das coisas para quem só tropeça. Para aliviar a tensão, Karen sugeriu uma pausa. Aproveitaram para bater um papo mais leve e ela perguntou aos meninos por que eles gostavam tanto de videogames. Cada um deu sua justificativa com razões bem interessantes ou engraçadas. Só que Keita, do jeito dele, soltou um simples "eu gosto porque gosto só isso". Isso deixou ele meio para baixo, porque ficou claro que não tinha uma resposta mais profunda como os outros. Mas Karen, mostrando que era de coração puro, continuou dizendo que ninguém precisava ser super habilidoso ou especialista para entrar no clube. O objetivo ali era que todos pudessem melhorar juntos.
Depois disso, ela aproveitou para perguntar aos dois se queriam se juntar ao time de vez. Ichiro abriu aquele sorrisão e aceitou de imediato, já que Keita ficou congelado sem saber o que dizer. Quando do nada Gakuto e Nina deram um sinal claro de que também iriam apoiar o moleque do jeito peculiar deles. Keita, que já estava acostumado a ser sozinho, começou a perceber que aquele grupo meio estranho era, de algum jeito, a primeira turminha de verdade que ele fazia no ensino médio. Ele pensou no sorriso de Karen e naquele clima de amizade, imaginando como seria uma vida escolar cercada de games e amigos. Mas, no fim das contas, decidiu recusar o convite. E detalhe, fez isso de um jeito super frio e grosso. Na real, ele estava muito confuso por dentro, se sentindo culpado. No dia seguinte, bateu aquele arrependimento pesado. Para tentar esquecer, foi curtir um jogo no celular com um amigo, Mono, um colega virtual de jogatina. Mas como o universo do Keita nunca deixa as coisas tranquilas, Karen apareceu na sala dele no meio da aula. E todo mundo, tipo todo mundo mesmo, parou para ver a garota mais popular da escola pedindo para ele reconsiderar a decisão. Ela ainda mandou aquele papo de que ele significava muito para ela. A turma inteira ficou em choque. Karen estendeu a mão, como se quisesse que ele aceitasse o convite dela, e por um momento parecia que ele ia ceder. Só que em vez disso, Keita simplesmente continuou quieto e voltou a jogar no celular, deixando Karen completamente plantada. Foi então que ele tentou explicar de forma mais educada dessa vez que não era questão de habilidade ou vergonha, mas que ele jogava videogames porque via isso como diversão, não como algo competitivo ou sério. Ele meio que colocou um ponto final ali. Foi um não educado, mas ainda assim foi um não. Karen, que nunca tinha sido rejeitada antes na vida, ficou sem saber onde enfiar a cara. Tentou esconder a frustração, mas acabou desabando em lágrimas. Disse algumas coisas no calor do momento, tipo que nem queria passar tempo com ele, e que Keita era péssimo nos jogos, e saiu correndo. O coitado ficou quieto, sem reação. Antes de sair, Karen ainda tropeçou em uma casca de banana e caiu de cara no chão, deixando tudo ainda mais constrangedor. Ela se levantou e sumiu, enquanto a galera que assistiu tudo começou a especular sobre o que estava rolando entre Karen, a diva da escola, e Keita, que era basicamente o oposto dela. Foi aí que começaram os boatos de que Keita era metido e pretensioso por ter rejeitado a garota no meio da sala. Entre a galera que acompanhava o drama estava Tasuku, aquele gamer de gaveta. No começo, ele até pensou em defender Keita, mas percebeu que seus amigos estavam achando graça da situação e decidiu ficar quieto. Na hora do almoço, Tasuku ainda estava tentando processar tudo quando foi interrompido por Aguri, sua namorada, toda elétrica como sempre. Ela trouxe algo para ele comer, dizendo que tinha sido ela mesma quem preparou, mas quando abriu, parecia mais algo que tinha morrido numa panela. Mesmo assim, ele comeu, tentando não desagradar a garota. Aguri, sem nem perceber, começou a falar do rumor que estava rolando pela escola sobre Keita ter rejeitado Karen. Ela parecia chocada porque, segundo ela, um gamer estranho como Keita não teria chance com uma garota como Karen. Mas Tasuku mandou na lata que não era bem assim e pensou que ele mesmo era a prova viva de que gamers podiam ter namoradas. Afinal, Aguri se declarou para ele. Enquanto isso, Tasuku refletia sobre como toda essa história estava ficando mais complicada do que parecia. Depois das aulas, ele e seu grupinho foram ao fliperama. Tasuku deu uma escapada para curtir um momento sozinho, quando percebeu que Keita estava por lá também. Isso fez Tasuku se lembrar de como ele era na época da escola, quando todo mundo olhava torto para ele. Naquele momento, Keita se aproximou, comentando algo sobre um jogo que Tasuku estava jogando na máquina. Ele mandou aquele combo de motivos pelos quais Tasuku deveria jogar, mas acabou concluindo que estava sendo irritante e saiu de fininho. Por algum motivo, Tasuku sentiu que deveria segui-lo, e percebeu que talvez aquela fosse a primeira vez que Keita colocava os pés em um fliperama. Foi então que decidiu pará-lo e convidá-lo para jogar junto. Eles começaram a conversar sobre tudo, incluindo Karen e o clube de games, mas Tasuku ainda não conseguia entender direito por que Keita havia rejeitado tanto a garota quanto o clube. Para ser sincero, nem Keita sabia explicar direito. No meio disso, começaram a jogar juntos, e Tasuku destruiu Keita jogo após jogo. Mas não porque era absurdamente incrível, e sim porque Keita era terrivelmente ruim. Depois de um tempo, trocaram de jogo e finalmente começaram a se divertir. A empolgação de Keita começou a contagiar Tasuku, e os dois terminaram rindo e se conectando nos jogos. Depois de um tempo, decidiram parar um pouco para tomar algo e descansar. Parecia que estava tudo tranquilo no fliperama, mas então Tasuku percebeu algo estranho. Karen estava lá o tempo inteiro, meio que vigiando Keita de longe. Assim que percebeu que foi pega no flagra, deu um sorrisinho desconcertado, mas não conseguiu se esconder rápido o suficiente. Para piorar, o grupinho de amigos de Tasuku apareceu logo em seguida. Keita, já crente de que ia dar ruim, decidiu sair correndo antes que todo mundo visse a situação. Já Tasuku, que percebeu a movimentação estranha, largou sua mochila com os amigos e foi atrás de Keita sem nem parar para pensar no motivo de estar fazendo isso. Depois de muito procurar, Tasuku finalmente encontrou Keita numa ponte, olhando perdido para alguma coisa. Sem perder tempo, já foi cobrando satisfação, perguntando por que ele tinha fugido daquela forma.
Keita, meio hesitante, acabou desabafando e confessou que achava que Tasuku tinha uma vida perfeita, cheia de amigos, e que ele não queria atrapalhar ou ser um incômodo. Também disse que provavelmente estava fazendo Tasuku perder tempo valioso. Mas em vez de acalmar a situação, isso só deixou Tasuku furioso. Ele agarrou Keita pelo colarinho e mandou a real, dizendo que sua vida estava longe de ser perfeita. Explicou que precisou deixar de ser um gamer hardcore só para se encaixar, mas que isso tirou boa parte da sua alegria. Tasuku não parou por aí. Ele disse que Keita era arrogante por pensar que sabia de tudo e jogou na cara dele que parecia se achar superior só porque levava os videogames a sério de um jeito que ele não entendia. Ainda soltou que Keita via o clube de games como uma besteira e chamou Karen de tonta, por insistir tanto para que ele entrasse. Depois de ouvir tudo isso, Keita perdeu a paciência e partiu para cima de Tasuku, encurralando-o no beiral da ponte. Visivelmente transtornado, exigiu que Tasuku retirasse tudo o que tinha dito sobre ele e sobre Karen. Keita começou a se abrir mais, tentando explicar suas razões, mas Tasuku mal ouvia, só focando no fato de que estava quase caindo da ponte com a força com que Keita o segurava. No fim, o Keita conseguiu se controlar e largou o Tasuku. Os dois acabaram se desculpando um com o outro. O Tasuku admitiu que tinha exagerado no que disse sobre o clube, e a Karen, enquanto o Keita reconheceu que levar tudo tão a sério não era o melhor caminho. Foi um momento meio agridoce, mas pelo menos eles conseguiram se entender. Depois disso, o Keita foi para casa, enquanto o Tasuku, ainda absorvendo tudo, começou a descer as escadas da ponte. Foi aí que ele notou que a Karen estava escondida ali o tempo inteiro, escutando a conversa deles. Ela estava com aquela expressão de quem tinha se apaixonado ainda mais pelo Keita, depois de tudo que ele falou para defendê-la e também o clube de games. A Karen parecia completamente encantada. Mais tarde no fliperama, o Tasuku foi encontrado pela Aguri. Ela estava claramente irritada por ele ter sumido, e exigiu um daqueles bichos de pelúcia como compensação. O Tasuku, sem entender muito bem, perguntou por que ela havia se declarado para ele no passado. Foi então que a Aguri contou uma história que ele nem imaginava. Tudo começou no fundamental, quando ela foi quem deu um bicho de pelúcia para ele. Só que naquela época ele era bem diferente, com o cabelo sem graça e bem mais apagado. Depois ela o reencontrou no ensino médio e viu que ele tinha mudado completamente o visual, ficando até bem apresentável. Isso motivou ela também a mudar sua aparência e tomar coragem para se declarar. O Tasuku ficou completamente surpreso com essa revelação, já que nem lembrava desse momento. Ele ficou tão sem graça que saiu correndo e foi para casa, todo vermelho de vergonha. No dia seguinte, na escola, o Tasuku finalmente falou com Keita como se já não fosse mais um problema ser visto ao lado dele. Era quase como se estivesse assumindo abertamente que os dois eram amigos de verdade agora. O Keita, obviamente, ficou surpreso, mas ao mesmo tempo ficou muito contente. Depois de tudo o que passou, finalmente tinha conquistado um aliado verdadeiro. Era como se o Tasuku tivesse sido adicionado ao Pokédex de amizades do Keita. A partir daquele dia, o Tasuku começou a passar mais tempo com o Keita e até brincava com ele sobre os jogos que ele recomendava. Certa vez chegou a dizer que um dos jogos sugeridos pelo Keita era tão ruim que parecia coisa de algum programador pirado. Eles davam risada disso juntos, com Keita sempre explicando que só indicava jogos de romance porque gostava de histórias diferentes. O Tasuku, percebendo que o Keita ainda tinha sentimentos embaralhados em relação a Karen, começou a perguntar o que estava rolando entre os dois. O Keita contou que depois daquele dia na ponte, ele não tinha mais conseguido falar com ela, porque achava que não era digno de estar perto dela. Só que o Tasuku, no modo conselheiro, insistiu que ele deveria tentar se reaproximar da Karen de alguma forma. Mas o Keita, todo inseguro, resolveu mudar de assunto e focar em outra coisa, como jogar com seu amigo virtual Mono. Ele contou que o Mono foi seu primeiro amigo de verdade, mesmo que nunca tivessem se encontrado pessoalmente. Aquela amizade significava muito para ele. Embora o Tasuku achasse bonitinho, ele não desistiu da ideia de ajudar o Keita a conhecer alguém mais próxima. Foi então que sugeriu que o Keita conhecesse uma nova garota chamada Shaki Oshinomori. A Shaki era outra gamer apaixonada, mas bem reservada, e combinava com o Keita no jeito de ser. Na teoria, seria fácil pro Keita falar com ela, já que era basicamente como conversar com ele mesmo, só que com o cabelo mais longo. Só que antes que o Tasuku pudesse apresentar os dois, a Aguri apareceu de novo, mais uma vez brava com ele, e puxou o Tasuku pra longe, deixando o Keita ali sozinho. Enquanto isso, em outro canto, a Karen ainda parecia completamente tocada pelas palavras do Keita na ponte e ficou nervosa novamente ao perceber que ele estava por perto, mas dessa vez no corredor da sala dela. Ela queria mais do que tudo que ele fosse falar com ela, mesmo que ficasse só em silêncio. Mas o Keita respondeu que não estava lá por ela, e sim porque queria ver outra garota. Isso partiu o coração da Karen na hora. O Keita então juntou toda a coragem e foi até a Shaki, que estava tão concentrada no jogo que nem notou a presença dele. A Karen, tomada pelo ciúme, foi até o Keita e perguntou o que ele estava fazendo ali. Recordando as palavras do Tasuku, ele respondeu que estava ali porque queria se aproximar da Shaki. A revelação foi tão impactante que Karen quase desmaiou. Keita a segurou nos braços e quando ela voltou a si, o chamou de idiota e saiu correndo, deixando todos sem entender nada. Essa tensão chamou a atenção da Shaki, que enfim encarou Keita.
Eles começaram a falar sobre o jogo que ela jogava, ambos um pouco constrangidos. Sentaram-se num banco, mas em pontas opostas. Shaki pensou que ele estava ali para convencê-la a entrar no clube de games, mas Keita explicou que também havia recusado o convite. Descobriram que tinham várias afinidades e pensavam igual sobre os jogos. Jogavam por diversão, sem a pressão da competição. Desde esse dia, passaram a trocar mensagens sem parar, em casa, no ônibus, no metrô, na aula. Enquanto isso, Karen sofria ao ver que tinha perdido a chance com Keita. Mas claro, nem tudo eram flores. Keita e Shaki acabaram brigando feio sobre um jogo. Ele achava que os personagens eram o ponto alto, enquanto ela defendia que a trilha sonora era o que tornava o jogo incrível. A discussão foi tão intensa que Keita contou tudo a Tazuku, que quase explodiu ao ouvir os motivos. Tazuku tentou acalmar os ânimos e se ofereceu para ser o mediador. Mas, quando tentou juntar os dois para resolver a treta, a Shaki chamou Keita de baixinho desengonçado e ele rebateu chamando-a de cabeça de alga. Foi então que Tazuku, vendo que a briga ia sair do controle, interveio e pediu para se reconciliarem. A Shaki, que tinha uma quedinha por Tazuku, aceitou sem pensar, mostrando que era bem interesseira. Mas, percebendo que nenhum dos dois queria mesmo fazer as pazes, Tazuku decidiu deixar para lá por aquele dia. Fora da sala, a guria observava tudo com um olhar fulminante, decidida a acabar com essa amizade entre Keita e Tazuku. Este, por sua vez, acabou sendo meio galante com Shaki, dizendo que ela não deveria se incomodar com o apelido de cabeça de alga, pois achava que ficava bem assim. Mas também sugeriu que ficaria ainda melhor com o cabelo curto. Isso deixou a Guri ainda mais furiosa, pois parecia que Tazuku estava flertando com Sheki. No caminho para casa, Guri perguntou a Tazuku o que ele tinha feito após a aula. Mesmo tentando explicar, ela ficou dividida entre tristeza e raiva. No dia seguinte, Keita perguntou a Tazuku se Guri estava bem. Isso o surpreendeu, já que sua namorada e Keita nunca tinham trocado uma palavra antes. Nesse momento, Sheki surgiu com um visual novo. Ela tinha cortado o cabelo e estava bem diferente. Tazuku não a reconheceu de imediato, mas quando Keita a chamou de cabeça de alga, entendeu que Shaki seguira seu conselho. Ele disse que ela estava linda, o que deixou Guri ainda mais irritada. Vendo isso, Keita saiu atrás de Guri. No caminho, encontrou Karen, que quis saber o que estava acontecendo. Keita respondeu que não queria mais magoar seu coração. Ele finalmente achou Guri nos armários, e ela o reconheceu como o estranho que vivia com Tazuku. Reunindo coragem, Keita a chamou para tomar um café. Surpreendentemente, a Guri aceitou, deixando Keita achando que havia algo além nisso. No café, Keita conseguiu animá-la, dizendo que Tazuku sempre falava bem dela e a elogiava. Keita mostrou que era alguém confiável, um cara de verdade. Enquanto conversavam, ele recebeu um aviso de um torneio e chamou o amigo para participar. Quando parecia que as coisas finalmente estavam se alinhando, o Tazuku e a Shaki apareceram. E não era de qualquer maneira, os dois estavam bem próximos. Mas calma aí, deixa eu contar o que rolou antes. Alguns dias atrás, a Karen, aquela aluna exemplar que todo mundo enxergava como referência de disciplina e charme, seguia sua rotina habitual. Acordava cedo para se exercitar, tomava banho, revisava as matérias antes das aulas e saía de casa depois de um café da manhã equilibrado. Na escola, todos a tratavam como uma musa, a estudante modelo que se destacava em tudo, mas isso virou de cabeça para baixo quando ela cruzou com o Keita. Depois de conhecer o protagonista, a Karen começou a se perder. Passava mais tempo sonhando acordada com ele do que focando no presente, dormia até tarde, vivia avoada e até se atrapalhava nas tarefas mais simples. Todo o empenho que dedicava a si mesma acabou sendo drenado pelo Keita. Só que ao encontrá-lo, ficava tão nervosa que mal conseguia pronunciar uma frase, quem dirá assumir seus sentimentos. Esse jeito distraído não passou despercebido. A própria Nina e o resto do clube notaram que a Karen estava diferente. O Ichiro a confrontou sem rodeios, dizendo que sua performance como jogadora estava caindo demais. Ele falou direto que, como líder do grupo, ela precisava se esforçar mais para não ficar para trás. A Karen respondeu meio no automático, prometendo cuidar disso, mas a verdade era que em casa passava madrugadas acordada pensando no Keita. O amor é realmente estranho, faz cada pessoa agir de um jeito inesperado. Pouco tempo depois, a Karen descobriu que o Keita e a Shaki estavam se aproximando cada vez mais. Isso a fez perceber o quanto estava deixando ele dominar sua vida. Então decidiu que precisava encarar o garoto e fazê-lo assumir alguma responsabilidade por bagunçar seu coração daquele jeito. E claro, como tudo gira em torno do protagonista, coincidentemente se encontraram no dia seguinte. O Keita estava na rua porque tinha levado uma bronca da mãe por jogar demais. A Karen surgiu e o chamou para passar o dia junto dela. No início ele recusou, mas ela logo perguntou, com aquele ar meio dramático, se ele a desprezava. O Keita ficou desconcertado e respondeu que não era isso, apenas queria evitar fofocas na escola. Ela ficou vermelha e, sem deixar ele escapar, deixou claro que não era um encontro. Ordenou que o acompanhasse e ele acabou cedendo. Os dois foram até uma loja de videogames. O Keita se empolgou escolhendo alguns títulos, mas a Karen, vendo o entusiasmo dele, teve que intervir e arrancar um das mãos dele. Depois seguiram para o fliperama. O Keita comentou que já tinha ido lá com alguém. Obviamente falava do Tazuku, mas a Karen, tomada pelo ciúme, achou que fosse com a Shaki. No auge da imaginação, chamou o Keita de pervertido disfarçado. Já dentro do local, ele começou a narrar o que tinha feito da última vez. E isso só atiçou ainda mais a imaginação dela, criando cenários que nunca existiram.
Para aliviar o clima, a Karen propôs uma disputa, ver quem juntava mais moedas nas máquinas. O Keita não queria muito, mas acabou aceitando porque ela insistiu. Depois de meia hora, ele estava completamente derrotado, enquanto a Karen tinha o dobro de moedas. O rapaz era tão ruim que parecia iniciante. Apesar da vitória, a Karen queria mais. Foi quando uma moeda dela caiu no chão. O Keita pediu para usá-la como sua última chance tentando recuperar a honra, mas perdeu outra vez.